Olá, 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 entrincheirados, voltamos! Canal novo é a mesma coisa, mas a gente voltou. Vamos falar assim que a gente ressuscitou. Então, vamos falar de ressuscitações ridículas como essa? Então, assim, nos gibis, as coisas precisam funcionar infinitamente, né? Então a gente não pode matar um personagem assim de uma hora pra outra. E quando mata, a gente precisa trazer os caras de volta. Então, como os caras resolvem isso? Algumas vezes das piores maneiras possíveis. Começamos com o Homem-Aranha, dando a luz a si mesmo. Na história Transformações, o Homem-Aranha tem que lutar com a Rainha Inseto, uma vilã ridiculamente poderosa de quem ninguém nunca ouviu falar antes. Os poderes dela são baseados em insetos, né? Então ela pega o Homem-Aranha para fazer aranhas bebês, né? A gente sabe que aranha não é inseto, né? Mas vamos pular essa parte aí. Então ela ganha do Aranha nessa primeira luta que ela tem com ele. Aí ela rastreia o Homem-Aranha e leva ele de volta pro covil dela, onde ele pode terminar a transformação dele. E aí ele descobre que ele tá grávido também. Vai lá saber como a Aranha Homem-Aranha, sendo do sexo masculino, conseguiu engravidar. Mas qual a sua reação com essa notícia? Bem, nenhuma, porque ele é uma aranha e que não consegue entender o que as pessoas dizem. Em vez disso, ele começa a ter uma convulsão e seu corpo cai morto, deixando a rainha com o coração partido. Só que a rainha sai do local e perde o Peter emergindo da casca morta do próprio corpo dele. Mas não faz sentido, porque ele tem as memórias, ele sabe onde ele está, então significa que o Homem-Aranha deu à luz ao Peter Parker adulto e sabe lá Deus por que aconteceu uma merda dessa. Ah, e ele também ganhou lança-teias orgânicos. Lembrando que o primeiro filme do Aranha tinha saído algum tempo antes dessa história. Isso, de era 2002, era o primeirão. Isso. E uma das mudanças que eles fizeram foi que o Homem-Aranha não inventou os lançadores. Ele atira a teia lá dos seus próprios pulsos. Os roteiristas da Marvel eles foram incumbidos de conseguir introduzir isso nos gibis e fazer o Homem-Aranha se transformar em uma aranha gigante e dar à luz a si mesmo. Pô, ficou legal aquele lance dele lançar do próprio corpo, né? Coloca isso no gibi. Ah, como é que a gente faz? Não, mata a aranha e ele dá a luz a ele mesmo que fica legal. Fica legal pra caralho. Pareceu ser a opção mais simples, né? Seguimos com o Alfred sendo ressuscitado pelo seu amor ao Batman e Robin, além de um raio de regeneração, né? Lá nos anos 60, o pessoal tava ficando meio cabreiro com um lance de uma mansão ali, só ter homem ali, ficava meio suspeito o negócio. Então até na série dos anos 60, tiraram o Alfred do meio do caminho e botaram a velha chata lá da tia Harriet no lugar dele. Então, nos quadrinhos, eles resolveram despachar o personagem com a mesma dignidade do coiote do Papaléguas. Ele é achatado por uma pedra, apesar de estar numa moto. Um Batman triste decide colocar o cadáver de Alfred em um caixão refrigerado, e então esquece o cara lá por uns 2 anos. Mais tarde foi revelado que, pouco depois da morte de Alfred, um homem chamado Brandon Crawford estava no cemitério estudando insetos quando ouviu gemidos vindo de um túmulo próximo. Pois é, acontece que o Alfred ele só estava dormindo. Um pequeno detalhe que o maior detetive do mundo não tinha percebido. E a desculpa que deram é que o amor e a devoção dele pelo Batman e pelo Robin deram a ele a vontade de viver suficiente para contrabalancear o dano causado por uma porra de uma pedra gigante que cai em cima dele, né? Se seguir essa linha aí, metade do povo da internet que fica endeusando o Batman é imortal, então. Mas, um pouco vivo ainda é quase morto. Coincidentemente, Brandon Crawford tem um raio de regeneração em seu porão. Eu encontrei um cara quase morto, ainda bem que eu tenho um raio de regeneração. Toma. A ressurreição do Alfred já teria sido ridícula o suficiente se a história acabasse ali. Mas não, tem que ter mais. Ah, lógico! O raio restaura a sua vida, mas também tem alguns efeitos colaterais bizarros, dando a ele superpoderes e o transformando num super vilão. O Alfred, um super vilão. Não fazer mais merda ainda, né? Aí ele nocauteia o tal do Crawford lá, e aí ele faz o Crawford ficar parecendo o Alfred. E o próprio Alfred vira o vilão ao
Outsider, um cara que dava muito problema pra dupla dinâmica porque ele sabia as identidades secretas dos caras. A luta final acontece no porão da casa de Crawford, onde Batman, sem querer, derruba o Outsider no raio de regeneração, trazendo o Alfred de volta ao normal. Porque convém aos roteiristas. Vamos ter que fazer de algum jeito, né? Olha, caiu no mesmo raio que ele precisava. Eu nem sabia que precisava fazer aquilo. O Alfred ele volta não se lembrando de nada, o que é ótimo, né? Lógico. Lógico, significa que eles nunca mais vão ter que falar disso e que o Batman não tem que explicar porque ele largou o corpo do Alfred num freezer. No terceiro lugar, temos o Coisa do Quarteto Fantástico sendo desenhado de volta à vida, nada mais, nada menos, por Deus. O Coisa do Quarteto Fantástico, que basicamente o poder dele é ser indestrutível. Ele tirou a soneca mortal uma vez por causa do Reed Richards, que o matou, né? O Reed não queria, né? Mas como o Coisa estava possuído pelo Doutor Destino, ele teve que fazer esse favor aí. Decisão difícil, certo? Uhum. Na verdade, não. O Reed dispara um raio mortal contra o Coisa enquanto dramaticamente gritava seu nome. Depois, Reed se sente ligeiramente culpado pela situação e por isso paga seu último tributo a Ben, roubando seu cadáver para estudá-lo em um laboratório, pelas costas de todos. O Reed logo descobre como trazer o corpo do Ben de volta à vida, mas tem um problema, né? Ele morreu e a alma foi pro céu. E aí como é que eles fazem para pegar a alma de volta? Eles viajam pro céu para poder pegar a alma do cara de lá. Sim, isso mesmo. Eles decidiram que precisavam tirar a alma do seu amigo do descanso eterno, já que Ben obviamente preferia estar de volta à Terra do que beber cervejas infinitas no paraíso cercado de garotas. Então eles usam um velho veículo que leva ao paraíso, construído anos atrás pelo Dr. Destino para visitar sua mãe. Então, depois de espancar alguns anjos, o agora Triteto Fantástico encontra o Ben só para descobrir que ele não estava com tanta pressa de voltar, né? E aí o pessoal fica em apuros ali e o Ben tem que salvar eles não sei do que. Porque assim, o pessoal é do bem. Aí quais são as duas únicas opções? Ou você volta para a Terra, ou você morre e renasce ali mesmo, no céu, porque você é do bem. Mas esquece essa parte aí, o Ben salva o Reed lá e decide voltar para a Terra. A história poderia acabar ali. Ótimo. Mas em seguida todos eles são convidados para um encontro com Deus antes de sair. Já que obviamente eles não podem dizer não para isso. Já estamos aqui, não conheceu o cara, né? Já tá lá. Eles entram em uma porta e encontram um estúdio com um cara muito parecido com Jack Kirby, o co-criador da maioria dos personagens da Marvel, juntamente com Stan Lee. Aí o Deus Jack Kirby resolve devolver o Ben de volta à realidade, de volta à vida, né? Desenhando o Coisa em cima do Ben, de novo, porque parece que é muito melhor a vida do Ben Green, a existência dele ser um monstro miserável, feito de pedra, né? Não, devolve o cara como LG, com gente mesmo. Não, desenho Coisa de volta. No segundo lugar, temos o Robin Jason Todd sendo esmurrado de volta à realidade. Jason Todd, como todo mundo sabe, foi o segundo Robin, um novo personagem adolescente que apareceu na década de 80. Os fãs do Batman odiavam o cara, então depois de alguns anos a DC descobriu uma solução. Anunciaram uma votação por telefone para os eleitores decidirem se ele vivia ou morria. 10 mil votos depois, o pessoal decidiu que o Robin ia morrer e ele foi declarado oficialmente ali depois de ser apresentado por um pé de cabra pelo Coringa e ter jogado um prédio em cima da cabeça dele, né? Se o resultado do Big Brother também fosse assim, eu assistia todo ano. Já que não queriam que seus leitores pensassem que gastaram dinheiro à toa, os editores da DC garantiram que a morte de Jason era permanente. Eu mesmo, não vai voltar. Ó, a ligação de vocês ali, ok. Eles afirmaram na contracapa do gibi que seria um golpe realmente desprezível trazê-lo de volta. Olha, não vai voltar mesmo não, a gente vai ser muito safado se fizer isso. E foi exatamente o que fizeram 20 anos depois, trouxeram o cara de volta, né? E assim, vamos imaginar que eles já tinham lá em mente que já queriam trazer o cara de volta há um bom tempo, então tinham preparado ali uma grande história de ressurreição. Ó, vamos trazer o Jason Todd de volta, né? E aí,
Como eles fazem isso? Bom, um dia qualquer ali em 2005, um Robin totalmente louco, zangado, adulto já, aparece do nada no meio de Gotham, fazendo todo mundo se perguntar que porra é essa, mano? E aí eles explicaram que o Robin não tinha morrido, ele continuava vivo por anos ali, sem conhecimento do Batman. Depois de sair do túmulo, Jason foi encontrado por Talia al Ghul, uma das inimigas do Batman. Ela e seu pai, o Ra's al Ghul, treinaram Jason como vilão, então meio que esqueceram o cara e nunca mais mencionaram nada pro Batman em nenhum dos encontros que tiveram ao longo dos anos. Enquanto isso, Jason estava na Europa, uma das desculpas para surpresa quando ele aparecesse adulto. Isso aí até que cola, né? O problema é a desculpa ridícula que deram para isso acontecer. E em 2005 mesmo, tinha um outro gibi lá que mostrava uma realidade alternativa em que o Superboy tentava escapar de uma dimensão que ele estava preso lá e ele tenta fazer isso socando a realidade. Ele soca o ar. Será que porra que ele tem que socar para acontecer isso? Num acesso de raiva, o Superboy socou a realidade tão forte que deu um baque no tempo, mudando detalhes da história do universo de si todo. Era a oportunidade perfeita pra, sei lá, aumentar os peitos da Mulher Maravilha. Olha, boa ideia, mano. Mas não, os caras desperdiçaram o tempo revivendo o falecido parceiro chato do Batman. Aquele que todo mundo odiava e votou, pediu pra morrer. Tanto personagem pra voltar, não. Vamos voltar o que o povo pediu pra matar. Assim, pro Jason Todd, o universo mudou para um que ele tinha sobrevivido à explosão. Mas para todos os outros personagens e tudo mais, continuava o mesmo. Ele continuava morto, né? Ninguém sabia que ele tinha sobrevivido e tal. A gente sabe isso porque o narrador conta, né? Os personagens não têm nenhuma noção. Então, pro resto do mundo, continuou o fato do Batman enterrar mais um parceiro aí vivo que nem ele tinha feito com o Alfred. E no primeiro lugar nós temos o Optimus Prime sendo salvo em um disquete. Se você já viu aí Transformers, sabe que lá o líder Optimus Prime é um cara nobre, ele adora se sacrificar por uma causa, né? Mas nos gibis isso também acontece, mas a gente tem que trocar a palavra nobre por estúpido, mais ou menos isso. Numa ocasião, a incrível ressurreição do Optimus é ofuscada só por sua mente incrivelmente inútil. Ele comete suicídio durante um jogo de videogame. Tudo começa quando os Autobots e os Decepticons estão prestes a ter uma briga quando o garoto Ethan mostra uma alternativa menos destrutiva. Então ele faz a sugestão de todo mundo fazer login, entrar lá no jogo de videogame favorito dele. Aí eles agem lá com os personagens, lutam um contra o outro e aí quem ganhar fica com o coisa lá pelos quais eles estão lutando lá, né? Só que aí o vilão lá, o Megatron, ele dá uma sugestão, que ele e o Optimus coloquem explosivos no corpo, né? Aí além ali de quem ganhar, o outro explode e morre e pronto, acabou. E o Optimus Prime, como fazia ali umas 10 edições ali que ele não tinha se sacrificado por nada ainda, aí ele vai e aceita. Dentro do jogo, o Optimus lembra os Autobots para não ferir os outros personagens do jogo, mesmo que eles não sejam reais e não tenham personalidade, porque... É tudo bonequinho, mas mesmo assim, não mata. Ó, começou aí já a aposta. Não é assim que os Autobots agem, né? O Megatron ele usa um código para matar a maioria dos Autobots e está prestes a ganhar. Mas no último momento, o Optimus derruba uma torre em cima dele e o empurra de um penhasco. E aí, isso significa que os Autobots ganharam e podem explodir o Megatron, né? Não! Aí o que o Optimus vai e me fala? Não, que ele ganhou porque sacrificou os bonequinhos lá, os personagens do jogo, e isso não é coisa que os Transformers fazem. E aí ele não ganhou nada, e eu fui o perdedor, e aí ele vai e se explode no lugar do Megatron. Resumindo, o Optimus Prime está basicamente se matando por causa de alguns pixels, prejudicando a sua equipe e colocando em risco o universo todo, já que os Decepticons têm a coisa pela qual estavam brigando, e deixando assim cicatrizes na mente de cada criança dos anos 80 com a seguinte imagem. Então, assim que os vilões saem, né, e os Autobots ficam lá lamentando a morte do seu grande líder, me aparece ó, o moleque Ethan lá falando que convenientemente tinha salvado a memória
do Optimus Prime em um disquete. E aí eles conseguiriam trazer ele de volta à vida, né? O único problema é que o idiota levou tanto tempo para falar isso que os Autobots já tinham lançado o Optimus lá no espaço. Então, eles tiveram que viajar para 3 planetas diferentes procurando alguém que fosse capaz de reconstruir o Optimus. Eles finalmente reconstroem o Optimus do zero, baixam sua memória para o novo corpo e então ele imediatamente morre de novo. Aí eles são obrigados a fazer uma reconstrução no corpo dele para que ele possa sobreviver a isso e tudo mais. É mais para vender boneco mesmo, né? Tipo ali, tá perto do Natal, vamos fazer um novo Optimus Prime, é para vender bonecos daí, tá? Mas tanto que ele morre, tipo assim, umas 30 edições depois ele vai lá e morre de novo, né? Tanto que também no filme, ele vai e morre. E aí eu já nem sei por que os Autobots se preocupam tanto em ficar revivendo ele. Bom, é isso, pessoal, estamos voltando, a gente tinha aí um outro canal, outros vídeos, estamos reformulando tudo, estamos começando do zero, então aqui começando uma nova jornada, sejam bem-vindos aqui e até a próxima, valeu, curte aí, manda aí, Ricardo, seu recado? Já sabe o que fazer, né? Curte, compartilha, gostou do vídeo? Deixa um joinha aí, compartilha com a rapaziada. Comentem para dar umas sugestões, feedback. Isso, sugestões aí, quero que vocês falem sobre determinado assunto, não garanto que a gente vai falar, né? Mas é sempre legal receber. São bem-vindos. Assim. Beleza? Tamo junto, galera. É nóis, valeu!